Cristo. Graças damos ao nosso Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui nesta manhã para prestarmos esse culto de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Há alguns dias atrás, o pastor Antônio havia dito que ele tem observado a sociedade, o povo, muito triste. E quando nós começamos a refletir a sua expressão, a sua fala, ela está correta. Nós estamos aí por terminar, graças a Deus por isso, essa pandemia que está durando aí praticamente quase 2 anos e tem abalado, é claro, o emocional de muitas pessoas. E nós observamos que esse nome emocional ou saúde emocional é um nome que não se via há alguns anos atrás, mas devido a esse problema, a síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade das pessoas no dia a dia, então tem surgido muitos problemas emocionais, inclusive até dentro do cristianismo do povo de Deus. E nós nesta manhã nós vamos pensar sobre essa questão, vamos refletir e analisar um pouco sobre como que nós podemos melhorar a nossa saúde emocional. Mas a primeira coisa que eu quero já de antemão dizer, irmãos, que a nossa saúde emocional, ela depende única e exclusivamente de cada um de nós. Às vezes nós queremos atribuir tudo a Deus, queremos que Deus faça todas as coisas por nós, mas existem coisas que é nós que precisamos de resolver. E por que eu não coloco Deus no meio disso? Porque quando se trata do agir de Deus, isso é inegável. Às vezes a pessoa coloca lá no carro dela, Deus é fiel. Isso aí é indiscutível. Eu quero saber colocar no carro, eu sou fiel. Aí já é discutível. A parte de Deus, Deus sempre faz. Agora a grande questão é, e nós estamos fazendo a nossa parte? Eu queria dizer para os irmãos nessa manhã, que quando Deus fez Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, o desejo de Deus é que o homem vivesse eternamente. Deus, ele deseja o nosso bem-estar, Deus deseja a nossa felicidade, Deus deseja a nossa prosperidade. Olha o que disse no livro de Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que te conheço, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Quais são os planos que Deus tem para nós? Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos de entender que se Deus quer tudo isso para nós, o que nós precisamos de fazer? Fazer a nossa parte. No mundo todos estão sujeitos às dificuldades, quer ele seja crente ou não. Jesus já havia dito, no mundo tereis aflições, só que o mesmo disse, tende bom ânimo. Como que nós estamos enfrentando as adversidades? Será que nós estamos enfrentando com bom ânimo, com entusiasmo, sabendo que Deus nos dará a vitória? Essa é a grande pergunta que eu faço. Existe uma frase que eu estava lendo esse dia que diz assim,
Em um caminho sempre haverá rosas e espinhos. A grande questão é se você vai querer andar descalço ou calçado. É preciso nós observarmos isso. Por outro lado, é preciso nós observarmos como que nós enxergamos os problemas, com um olhar positivo ou com um olhar negativo. O Machado de Assis, certa vez, ele disse dessa maneira: há pessoas que choram por verem os espinhos na rosa. Ou melhor dizendo, há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. E há outras que sorriem por saber que nos espinhos tem rosa. Nos espinhos, vamos trazer isso para as nossas adversidades. Nos espinhos tem rosa. É dos espinhos é que surgem as rosas. É dos espinhos é que surgem as vitórias. Sem luta, sem dificuldade não há vitória. Só conta vitória quem tem problemas. Só conta vitória quem tem dificuldades. Então a grande questão que nós vamos pensar nesta manhã é sobre isso, sobre a questão emocional que depende apenas exclusivamente de cada um de nós. Mas vamos definir primeiramente essa questão. O que significa saúde emocional? Saúde emocional é a capacidade de controlar as funções psíquicas. Ou seja, controlar as próprias emoções. Quando a pessoa tem capacidade de controlar as próprias emoções, ela vai ter um sentimento de bem-estar e vai ter uma vida plena. Por isso que há muitos anos atrás, o Sócrates já dizia: conheça-te a ti mesmo. Quando nós temos um olhar introspectivo para dentro de nós, para conhecer as nossas emoções, até onde nós podemos chegar, o que nós podemos fazer, com certeza a gente não vai sofrer, mas é preciso a gente ter esse olhar introspectivo, conhecer as nossas emoções. Esses dias eu estava lendo um livro em que a pessoa disse: se você conhecer a você e não conhecer o seu inimigo, você vencerá algumas lutas. Se você não conhecer você e nem conhecer os seus inimigos, você não vencerá nenhuma batalha. E aí, por último, ele diz: se você conhecer você e conhecer também os seus inimigos, você vencerá todas as batalhas. Então está aí a grande questão. Esse olhar introspectivo é fundamental para nós termos saúde emocional. Falando aqui então sobre a questão da saúde emocional, como que nós podemos viver uma saúde emocional boa? Evitando algumas coisas. Eu vou pontuar aqui algumas que eu escolhi. Primeiro, evitar os pensamentos que lhe traz tristeza, evitar o pensamento que te traz desgosto, que te traz desconforto. O Tim Hever ele disse assim, que os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos geram ações e as ações geram resultado. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo positivo e um negativo. A pessoa, antes de suicidar, ela já planejou. Ninguém se suicida da noite para o dia. Ela colocou aquilo ali na mente, ela foi construindo, e o pensamento, ele vai se multiplicando, ele vai se ampliando, e o sentimento da pessoa também, na mesma proporção, ele vai aumentando. E qual é a ação que a pessoa vai ter no final de tudo? É o suicídio. O resultado é o quê? É a morte. Por quê? Por conta do pensamento.
Agora você imagine quando o seu pensamento é positivo. Pensa, por exemplo, que você não tem uma casa, e aí você comprou um terreno. Aí você comprou esse terreno, você começa já a pensar sobre a construção, como vai ser sua casa, você começa a pensar, ali vai ser os quartos, eu vou fazer ali um jardim, ali vai ser a lavanderia. Você vai trazer esses pensamentos bons de uma coisa que você quer. O que isso traz para você? Uma sensação alegre. Olha, eu já tenho um terreno, eu vou ter uma casa desse jeito. Então você vai se alegrando e os seus sentimentos vai ser bom, vai ser de motivação. E qual vai ser o resultado desses pensamentos? Ele vai gerar os bons sentimentos. Você vai ter boas ações porque você quer que os seus pensamentos sejam realizados. E por fim, você vai concretizar o seu sonho. Você vai ver a sua casa do jeito que você gostaria que fosse. Esse dia eu estava conversando com meu irmão e ele falando comigo: ó, Joel, não sei se você é assim, mas eu fico pensando aqui, quando terminar, como vai ser. Então, é os bons pensamentos que a pessoa traz. E esses bons pensamentos vai gerar para ele o quê? Bons sentimentos. E por consequência você realizará grandes coisas na sua vida. Salomão, ele disse assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Então, tudo que antes de entrar no nosso coração, ele começa onde? Na nossa mente, no nosso pensamento. Então a boa saúde emocional ela já começa no que? Nos nossos pensamentos. O Henry Ford, ele disse assim: se você pensa que pode, ou você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Por que razão? Se você pensar que pode, você vai arrumar um jeito para realizar. Mas se você já pensar que não pode, o que você vai fazer? Cruzar os braços. É o caso daquela frase: quem quer vai arrumar sempre um jeito, quem não quer vai arrumar sempre uma desculpa. Então, irmãos, tudo começa no nosso pensamento. Meu pai, quando a minha finada avó havia falecido, o meu pai disse que quando pensava na minha avó, ele entristecia. E aí ele disse: mas eu não posso ficar assim, eu tenho que esquecer, eu tenho que mudar o meu foco. E aí ele melhorava. Irmãos, existem coisas na vida que é inevitável, mas o nosso sofrimento é uma opção nossa. Coisas que acontecem na nossa vida são inevitáveis. A perda das pessoas que a gente ama é inevitável. Ou mais cedo ou mais tarde a gente vai perder. Mas o sofrimento é uma opção. Por isso que nós, os filhos, precisamos de fazer o melhor para os nossos pais. Por quê? Quando eles deixarem de existir, a gente não vai, como diz a minha mãe, chorar o choro do crocodilo, porque a gente fez boas ações, a gente cuidou dos pais, cuidou da mãe, e assim sucessivamente. Então a gente não tem remorso. Então, por essa razão, o pastor Antônio, ele mudava o foco. Quando a minha avó era viva, ele fez o que pôde de bom para ela. Então, o sofrimento já é uma opção. As separações, às vezes conjugal, que acontece muitas das vezes, é um sofrimento, é uma coisa inevitável que pode acontecer. Mas agora você ficar sofrendo é uma opção sua. Então é a gente que escolhe qual vai ser a nossa decisão. Ou vai ficar no muro das lamentações a vida toda, ou vamos levantar e tocar a vida. Como certa vez eu dei uma palestra num lugar sobre a arte de viver, e uma mulher, ela disse que ela tinha perdido o filho, perdeu o marido e o filho enforcado. E aí ela diz: olha professor, mas eu estou ouvindo sua palestra
eu estou fazendo o que o Senhor já está dizendo há muito tempo. Eu continuo tocando a minha vida, porque é assim, se Deus me deu a minha vida, eu tenho que continuar tocando. E os irmãos façam uma reflexão. Se a minha finada avó, por exemplo, pudesse ver o meu pai de onde que ela está, mas que isso não é verdade, que nós cremos na mortalidade da alma, como ela gostaria de ver o meu pai? Triste porque ela morreu, andando aí de cabeça baixa? Ou ela gostaria de ver meu pai alegre, criando a família dele, os filhos, com a mulher? É claro que ela gostaria que ele estivesse aí alegre, criando os filhos, com a mulher e assim por diante. Então é assim que funciona. Nós temos que ter essa mentalidade, criar na nossa mente pensamentos bons. Deus, eu li aqui a princípio, tem pensamentos bons, tem planos bons para nós. E nós também temos que fazer a nossa parte. No livro de Jeremias, o profeta disse assim: eu quero trazer para a minha memória aquilo que me traz esperança. Traga para a sua memória aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz conforto. É isso que nós precisamos de trazer para a nossa memória. Agora eu vou pontuar algumas coisas, irmãos, que nós precisamos de evitar. Isso tem prejudicado a saúde emocional de muitas pessoas. É a famosa redes sociais. 41% dos jovens, eu estava lendo, eles estão tendo problema de ansiedade, tristeza, e estão se isolando através ali das suas redes sociais. É um problema sério. Mas não é só as crianças, os jovens, não, os adultos também estão viciados nas redes sociais, e isso vai acabando trazendo problemas emocionais para as pessoas. Irmãos, existem alguns momentos na nossa vida que ele é sagrado, e que pelo menos nesses momentos nós precisaríamos desconectar das redes sociais. Eu quero compartilhar esses momentos com você, que eu acho que são momentos sagrados. A nossa alimentação, a nossa refeição é um momento sagrado. Às vezes eu vejo as pessoas comendo e trabalhando. Ele está comendo e está fazendo as coisas, mastigando e fazendo as coisas. Outros estão comendo, estão ali com o celular. Ele come, olha para o celular o tempo todo. Gente, a refeição, a alimentação é um momento sagrado. É o momento que a gente tem que separar e se desconectar de tudo, para estar sentindo o sabor da alimentação, da comida que Deus nos deu. E se alimentar ali, sentir o sabor. Por outro lado, eu entendo que outro momento em que ele é especial, é sagrado, é o nosso momento de lazer. Às vezes eu vejo as pessoas, para mim isso não é lazer. As pessoas, eles se reúnem, vão lá numa lanchonete, em algum lugar para comer alguma coisa, e eles estão ali comendo, ao invés de eles estão interagindo, conversando entre si, cada um está com o celular. Gente, o celular tem tempo, as pessoas é mais importante, as pessoas a gente não tem ela todos os momentos da nossa vida. Então esse momento que às vezes as famílias, nós saímos juntos para levar o nosso filho num parque, ou vamos numa lanchonete com a família, esqueça os celulares, nós estamos ali para interagir, para comer. E as pessoas às vezes estão ali com o celular. Tudo isso prejudica a saúde mental. Por outro lado, a questão do dormir. Dormir também é um momento sagrado, ao meu ver. É sagrado. Eu estive lendo um livro outro dia lá, de acordo com a cultura japonesa, 3 horas antes de dormir, eles se desconectam de tudo. E aí eles vão deitar.
e ficam ali refletindo apenas coisas boas até que o sono chegue e eles dormem. Eu não digo que nós precisamos de desconectar 3 horas antes, mas pelo menos a hora que a gente for para a cama, para deitar, para dormir, desconecta do celular e fique ali sentado, refletindo sobre o seu dia, sobre as coisas boas, sobre o seu futuro, planejando ali a sua vida. E você está trazendo, na hora que você está antes de dormir, você está trazendo coisas boas para a sua mente. Como vai ser o seu sono? Vai ser maravilhoso. Então é preciso desconectar das redes sociais na hora de dormir. Eu tenho falado que hoje em dia os jovens em especial vai ter problema de visão e de audição, porque às vezes o jovem ele está à noite. Se você tiver à noite luz apagada com o celular ali ligado, você tem só a claridade do celular ali que está estragando a sua vida. Se você tiver com o fone de ouvido, então na hora da gente dormir, deixa o ouvido descansar, deixa a vista descansar, relaxa, tenha prazer no seu sono na hora de dormir. Tenha esse momento como um momento sagrado. Qual é o outro momento também que eu tenho como sagrado? A conversa com o amigo. Pouco tempo a gente tem para conversar às vezes com as pessoas. E às vezes você está conversando com um amigo, com alguém, aí ele está conversando com você e ele está ali com o celular. Olha a hora, olha uma mensagem. Não dá para chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. É preciso que a gente dê atenção. Os ensinos mostram que quando você vai cumprimentar uma pessoa, pega com a mão firme. Hoje em dia as pessoas estão tão medíocres que ela vai cumprimentar a pessoa, ela dá os 3 dedinhos, dá a mãozinha assim leve, sabe? É pegar com firmeza. Você está dando um cumprimento com a pessoa com entusiasmo. Isso mostra o seu entusiasmo, o seu interesse pela pessoa. Então tem que segurar na mão. E quando você estiver conversando com a pessoa, deixa o seu celular tocar, deixa tudo. E dê ali atenção para quem você está falando. E por último aqui, momento que eu acho sagrado, é o momento que a gente está aqui na igreja. Esse momento é sagrado, por essa razão o celular fica por casa, fica no carro, fica no nosso bolso mesmo, mas abaixamos o volume, desligamos, porque esse é o momento sagrado. Eu já fui em lugares aí, irmãos, assisti palestra na escola onde eu trabalho, e aí o palestrante está lá falando, e aí os auditórios é desligada a luz, fica tudo escuro. Aí você olha na plateia, as luzinhas de celular tudo acesa. Coitado do palestrante. Quem são as pessoas que estão dando atenção para ele? Poucas. Então isso é falta de respeito para com quem está falando. Então precisa desconectar-se das redes sociais nesses momentos sagrados. O Ivan Maia costuma dizer assim: desliga a TV e liga o cérebro. Desliga as redes sociais e liga o seu cérebro de coisas boas que levam a você a resultados grandiosos para a sua vida e para a minha vida. Então é preciso evitar esse excesso de redes sociais para a gente ter saúde emocional, não ter problemas emocionais. Por outro lado, para a gente evitar os problemas emocionais, precisamos evitar procrastinação. O que é procrastinar? É você deixar as coisas para depois. Hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão deixando as coisas para depois. O próprio fornecedor, às vezes, de um material, você vai lá, pede, ele fala: depois eu te dou o retorno. E esse depois
Não acontece porque ele acabou esquecendo, é procrastinar. As pessoas acabam perdendo cliente. A gente no nosso dia a dia, quantas coisas a gente deixa para depois, amanhã eu faço, o ano que vem eu faço. Às vezes a gente vai, por exemplo, precisa de ir no médico, e aí você tem os exames para separar tudo para levar, mas não, a gente deixa para o dia. Aí na hora que é para ir para o médico, você levantou, cadê meu exame, cadê minha identidade, cadê a carteirinha? Aí você quer procurar tudo. Por quê? Porque você deixou para depois. Aí as pessoas ficam louquinhas. Cadê a minha carteirinha? Cadê a minha identidade? Cadê os exames que eu tenho que levar para o médico? Por quê? Por causa que procrastinou, deixou para depois. Então quando a gente faz as coisas antes, irmão, é gostoso. Quando a gente faz as coisas antes, a gente tem uma sensação de missão cumprida. Eu já fiz, eu já terminei. Aí é a sensação de missão cumprida. Por isso que Salomão, entrando para um texto bíblico, ele disse: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça. Faça e faça logo. A Bíblia exige de nós o hoje. Se hoje ouvires a minha voz, não procrastina, não deixa para amanhã, é hoje. É hoje que nós estamos ouvindo aqui a voz de Deus, ensinando a nós a termos uma boa saúde emocional. Mas é hoje que nós precisamos de mudar. Então é preciso, irmãos, para ter uma boa saúde emocional, evitar a procrastinação. E depois, para ter uma boa saúde emocional, é preciso também a gente evitar relações tóxicas. O que são relações tóxicas? São relações com pessoas que eles só falam em morte. Você fala que amanhã vai sair sol, ele fala: olha, o tempo já está virando para chover, sabe? É pessoas que é tudo ao contrário, são pessoas tóxicas, são pessoas que só falam em coisas ruins. Isso acaba vindo também afetando a sua vida. Às vezes eu imagino, né? Eu já fui na casa, às vezes, de algumas pessoas, e uma vez eu fui na casa de uma pessoa, nós ficamos ali cerca de 3 horas. Foi 3 horas falando só em doença. Não poderia ser 3 horas a gente falando nos milagres de Deus, nas grandezas de Deus, nos prodígios que Deus já tem feito na nossa vida, nas curas que Ele já nos deu. Não, falando em doença. Então, se você está num ambiente assim, como que você sai? Você sai ruim, você sai em baixa astral. Mas quando você está num ambiente de pessoas motivadas, que só estão falando em coisas boas, como que você vai sair? Você vai sair bom, você vai sair animado, alegre. Paulo aqui, irmãos, ele disse isso aqui, é a palavra de Deus que ela está dizendo. Veja o que Paulo disse aqui na carta, fazer aqui a leitura para nós, Paulo falando sobre essas questões aqui. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, Paulo está dizendo, você não associa com essas pessoas, que eles dizem ser irmão, mas olha o que eles fazem, eles são fornicários, eles são avarentos, eles são idólatras, e eu vou pegar nessa palavra aqui, eles são maldizentes. O que é pessoas maldizentes, irmãos? É pessoa que fala mal de tudo. Se está sol, ele fala, por que não vem uma chuva? Se está chuva, ele fala, mas por que não vem o sol? Se está frio, ele fala, mas que frio. A pessoa maldiz de tudo. Ele maldiz do salário, ele maldiz do trabalho, ele maldiz de tudo aquilo que ele vê, ele caça pena em casca de ovo. Então Paulo está dizendo, afasta dos maldizentes, das pessoas que só vivem maldizendo. Então com quem que nós precisamos de nos ajuntar?
com pessoas que ao invés de serem maldizentes, eles são o que? Gratas. Pessoas gratas que ficam contando para as pessoas a grandeza de Deus, o que Deus tem feito na vida dele. Pessoas gratas que levantam já pela manhã e, como diz a minha avó, graças eu dou a Deus por eu ver a luz do dia. Isso é gratidão. Às vezes tem pessoas que ele é tão mal-humorado que ele já levanta já ruim, já levanta já com a cara feia. Se quem estiver perto dele, cuidado. Então, amados, Paulo fala: afasta-se dos maldizentes. Isso não é fazer acepção de pessoas. Paulo está querendo dizer que se você estiver do lado dessas pessoas tóxicas na sua vida, eles te colocam para baixo. Por isso que o próprio, no livro de Salmo, fala que a gente tem que não se assentar na roda dos escarnecedores. Não é fazer acepção de pessoas. O que você vai aprender estando na roda dos escarnecedores? Nada. Você aprende quando você está na roda dos sábios. Aí você aprende. Por isso que Salomão disse: quem anda com o sábio, sábio se tornará. Mas quem anda com os tolos, tolo se tornará. A grande pergunta que eu faço é: quem são os seus amigos? Quais são os seus referenciais? Quem são as pessoas que você convive com elas no dia a dia? Esse dia uma pessoa falou assim: olha, tem gente que ele quer sabedoria, ele quer ser uma pessoa sábia, mas ele só vive com tolo. Como que ele vai ser sábio? Tem uma frase, umas 5 frases que a pessoa fala assim: olha, se você se ajuntar com 6 pessoas prósperas, você será a 7ª. Se você se ajuntar com 6 pessoas sábias, você será a 7ª. Se você se ajuntar com 6 pessoas ricas, você será o 7º. Mas com quem que a gente se ajunta? Essa é a grande pergunta. Então, eu tenho dito até para os meus alunos que nós precisamos de nos ajuntar com pessoas que sejam iguais ou melhores que a gente. E se você se ajuntar com pessoas que sejam melhores que você, agradeça, porque você vai ainda crescer cada dia mais. Então é preciso evitar as questões das relações tóxicas para você ter uma saúde mental boa. E por outro lado aqui, o que nós precisamos também fazer para ter uma saúde emocional boa? Evitar negligenciar a nossa alimentação. Irmãos, a alimentação, ela tem tudo a ver com o nosso bom humor. O carboidrato, por exemplo, se a gente deixar de usar o carboidrato, a gente vai passar a ficar uma pessoa desmotivada. Porque o carboidrato, ele traz o quê? Energia para nós. Então, se a gente deixa de ingerir esses alimentos, a gente vai ficar uma pessoa apática, vai ficar uma pessoa ranzinza, não é isso? Raquítica. Então, é preciso a gente se alimentar bem, alimentar com qualidade, ter todos os ingredientes do nosso membro, do nosso corpo. A gente sabe, a gente estudou, né? Os irmãos aqui todos estudaram. Tem o carboidrato, tem o lipídio, tem as proteínas, tem os vegetais. O corpo precisa de tudo isso. Deus deixou aí pra gente. E aí eu fico às vezes preocupado com os jovens, com os adolescentes, que às vezes eles se alimentam mais de bolacha, de pão, dessas coisas, e esquecem os nutrientes, que é o feijão, por exemplo, que tem o ferro. É uma verdura, por exemplo, que tem lá, não é isso, que é vegetal, que ajuda a digerir bem a nossa alimentação. É uma proteína, uma carne, ovos e assim por diante. Então é por isso que eu estou dizendo, só você depende para melhorar a sua saúde emocional. Só depende de você e de mim.
Se eu quero ter uma saúde emocional boa, só depende de mim. Esses princípios que eu estou falando aqui da palavra de Deus com os conhecimentos, se a gente colocar em prática, nós teremos uma saúde emocional boa, melhor a cada dia. Eu vou, daqui a pouco, já encerrar a mensagem. Eu vou deixar uma outra parte para a gente continuar no mesmo assunto sábado que vem. Outra coisa, evitar o sedentarismo. Uma pessoa que vive parada, que vive na inércia. Em primeiro lugar, a pessoa que vive parada, que vive na inércia, os pensamentos dela só em coisas que não prestam às vezes. Então você tem que estar em movimento. Existe um hormônio chamado endorfina. Esse hormônio, que é o chamado de endorfina, ele aparece no nosso corpo quando a gente exercita, quando a gente faz exercício. Então, se a gente não fizer as nossas caminhadas, ou andar de bicicleta, alguma coisa, esse hormônio vai faltar em nós. E aí vai atrapalhar no quê? Na nossa saúde emocional. Não é isso? Então a questão do exercício físico é importante, é um momento de relaxamento. Quando eu ia, agora eu não vou mais no parque, porque eu estou trabalhando aqui, mas todo dia eu ando 1 hora. 30 para ir, 30 para voltar de pé. E aí eu vou refletindo, vou pensando em coisas boas, coisas para a minha vida, coisas para a vida dos irmãos, da igreja, pensando nas mensagens, você vai refletindo. Aí você está aí melhorando a sua saúde física, melhorando a sua saúde emocional também. Então é preciso da gente sair da inércia, praticar exercícios físicos. Não precisa você ir numa academia não, ali perto da sua casa mesmo, faz ali uma caminhadinha, isso vai te ajudar muito, não é isso? Então, é preciso que a gente faça essa questão aí, o exercício físico, que vai ajudar nós e muito na nossa saúde emocional. E vou falar a questão aqui do sétimo ponto que eu coloquei aqui, vitimização. O que é vitimização? É a própria pessoa se julgar incapaz, colocar ela lá embaixo. Nada ela consegue, nada ela pode, ela se julga que é um coitado, que as coisas acontecem com o outro, que não acontecem com ela, ou ela reclama por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com o outro. Então quer dizer, no outro poderia acontecer, mas comigo não. Não é isso? Então, isso é vitimização. Eu sempre tenho dito, irmãos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Guarde isso. Imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres pensantes. E que nós podemos traçar o destino da nossa vida de acordo com os nossos pensamentos e seguros nas mãos de Deus. Então pensa que você pode, pensa que você é imagem e semelhança de Deus, pensa que o seu Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, e que tudo que está aqui é para a humanidade administrar, e Deus pode dar para você administrar. Mas nós precisamos de nos julgar capazes, pessoas realmente que, como disse Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nunca se julgue vitimizado, eu não consigo, eu não posso. Aí Salomão disse, na tua angústia te mostrares frouxo, a sua força será o quê? Pequena. É nas horas das dificuldades, dos obstáculos, é que aparece o homem e a mulher de Deus. É nessa hora que a gente exerce a nossa fé, para mostrar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando que nós olhamos para os obstáculos, 12 espias foram lá olhar a terra, 10 olharam gigantes,
10 olharam problemas, mas teve 2 que olhou as uvas, o mel. O que você está olhando? É o gigante ou é a uva e o mel, as coisas boas que Deus tem para dar para a sua vida? Então, irmãos, quando vem os problemas, as dificuldades para nós, aí é a hora de nós interpretarmos com sabedoria. Sabe por quê? Porque José do Egito, ele foi jogado numa cova, e da cova Deus colocou ele como governador. Daniel, ele estava lá na cova dos leões, e Deus tirou ele de lá para trabalhar ali no meio do político, dentro da Babilônia, com o rei. Nós encontramos tantos personagens na Bíblia. Jacó saiu da casa dele corrido pelo seu irmão, mas lá na frente ele foi para a casa do seu tio. Lá ele se tornou uma pessoa próspera, uma pessoa rica. Então, como que nós olhamos para as dificuldades como os problemas da nossa vida? Olhe, irmãos, para as dificuldades como coisas boas que Deus vai dar para você. Tem uma ilustração até bonita, que diz que um anjo veio e colocou lá com 2 sacolas, pedindo lá o agradecimento e o pedido das pessoas. E aí foi levado lá para Deus essas 2 sacolas, e aí tinha uma das sacolas lá que ele tinha colocado todas as tristezas dele, todas as angústias. E aí ele falou: Deus, eu coloquei numa sacola alguns agradecimentos, agora as angústias, as tristezas eu coloquei bastante. E eu estou vendo aqui muitas carinhas de alegria. Aí diz que veio uma resposta e disse para ele assim: olha, é porque aquelas angústias, aquelas tristezas que você estava passando naquele momento, eu as transformei em alegria, em boas coisas para você. Irmãos, vamos finalizar aqui. Paulo disse assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu decreto. Você que está aqui nesta manhã, eu tenho certeza que se você está aqui é porque você ama a Deus. Então todas as coisas que acontecer na nossa vida é para o nosso bem, irmãos. Nada que aconteça na nossa vida, se nós estamos ao lado de Deus, é para o mal, é para o bem. Deus, ele reverte os cativeiros, conforme eu havia dito aqui a princípio, com os nossos irmãos do passado. O que Deus fez com eles? E Deus também fará com você. Eu vou terminar aqui, tem outros pontos. Sábado que vem nós continuaremos com a mesma mensagem, falando sobre outros pontos. Mas enquanto não chega o sábado, vamos meditar aqui no que eu li a princípio. Paulo falando aos Filipenses desta maneira: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. É nisso que nós temos que pensar, nas coisas que são boas, não é isso? É nelas que nós precisamos pensar. Se assim nós fizermos, irmãos, com certeza nós teremos uma saúde emocional bem melhor do que a que nós temos hoje. Lembrando que saúde emocional é a qualidade, é a capacidade das pessoas elas contornarem as funções psíquicas, é a capacidade dela controlar as suas próprias emoções. Se a gente conseguir fazer isso, olha a conclusão: você terá uma vida
plena. Quem aqui nesta manhã não quer ter uma vida plena? Todos nós queremos. E o primeiro que quer que você tenha uma vida plena é aquele que está lá em cima. Deus quer que você tenha uma vida plena. Deus quer o seu bem-estar. Deus tem planos para a sua vida e para o seu futuro. Que Deus abençoe a todos.